que tem de diferente entre a ação de Israel em Gaza e agora em relação ao Irã, Pedro? Vamos lá, Luísa. Gaza é uma matança. Gaza é uma coisa... Gaza é esquisito. Veja, para além da matança e para além de uma evidente limpeza étnica que é assumida pelo governo de Israel a partir do momento que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala abertamente, estimulado pelo presidente americano Donald Trump, claro, mas quando ele fala abertamente que vai transformar a vida em Gaza num inferno tal que as pessoas vão querer sair de lá, você está declarando que seu objetivo é de limpeza étnica. Limpeza étnica não é necessariamente o matar todo mundo. Se você expulsar todo um povo que vive numa determinada região há milhares de anos, se você cria condições para que essas pessoas sejam expulsas de lá, você está, em essência, praticando limpeza étnica. Principalmente quando os países no entorno também não querem receber essas pessoas. Não, ninguém quer receber os palestinos. E ninguém tem de receber os palestinos, veja bem. A terra deles é aquela. Agora, tem mais do que isso, tá? Uma coisa esquisitíssima em Israel hoje a respeito da guerra em Gaza e que é muito atípico da maneira como Israel sempre se portou como país é o seguinte: não existe nenhum tipo de planejamento. Se você hoje for lá bater a porta do gabinete do premier Benjamin Netanyahu e perguntar para ele, tá, tudo bem, quais são as condições para você dizer ganhei a guerra, vamos acabar? Ele não vai ter uma resposta para você. Se você perguntar para ele, vem cá, tá bom, qual é o plano para após a guerra? O que acontece? Como é que se organiza? Ele não vai ter uma resposta para você. É difícil, até porque as pessoas também estão muito inflamadas para olhar nesse conflito e ninguém está olhando para esse conflito com uma frieza, mas a principal característica dessa guerra por parte de Israel em Gaza é que é Israel se comportando de um jeito que jamais se comportou. Aquilo é completamente fora de padrão para o comportamento habitual israelense. O que aconteceu essa madrugada em Teherã é o oposto disso. Aquilo é plano. Aquilo veja bem, um ataque aos cérebros que fazem o programa nuclear iraniano, um ataque às instalações nucleares iranianas, não tem oposição no Oriente Médio. Os sauditas querem, os Emirados Árabes querem, a Jordânia quer, todo mundo quer. Todo mundo quer. E todo mundo quer por uma razão essencial. O Irã é um país que traz instabilidade para a região. O Irã é um país diferente. A gente está falando de uma cultura que é milenária, antiquíssima, muito estabelecida. O nível de cultura... O Irã é um país muito sofisticado. Às vezes as pessoas pensam, aquele bando de gente atrasada, uma coisa teocrática, tudo mais. Poucos povos no Oriente Médio são tão educados, tão sofisticados intelectualmente em filosofia, nas artes, quanto o povo iraniano. E, no entanto, você tem essa ditadura teocrática, que é uma ditadura horrorosa. A maneira como as pessoas... aquele pior tipo de ditadura, com o pior tipo de tortura nos porões, uma hipocrisia generalizada, porque os filhos da elite se permitem viver uma vida quase ocidental, enquanto que o resto da população vive como se estivesse, principalmente no interior, como se estivesse no Afeganistão do Talibã. É uma ditadurazinha daquelas nefastas. E que tem esse desejo expansionista, né, dos xiitas em relação aos sunitas, perdão, que tem mesmo... Cara, todo mundo tem medo do que os iranianos podem vir a fazer se eles conseguem alimentar uma quantidade de urânio radioativo grande o suficiente para você sair botando em ogiva nuclear. Porque os mísseis o Irã tem. Se aquele país que já tem o hábito de se meter
na estrutura de todo o Oriente Médio, né? Eles financiam grupos armados, eles financiam Houthis, eles financiam o Hezbollah, eles financiam o Hamas, quer dizer, todos esses grupelhos pseudo-terroristas que ficam desestabilizando países, atiçando, provocando brigas e tudo mais, o pé do Irã está em todos esses negócios. Então, é bom sublinhar isso. Gaza é um troço sem plano, é pura matança, é pura barbárie. O que aconteceu hoje no Irã é fruto de planejamento, é fruto de inteligência, os alvos são claros, os objetivos são claros, e é de fato conseguir, se não evitar, atrasar em mais alguns anos o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que é uma coisa que Israel vem praticando com alguma frequência. Por um lado, o Ocidente, Europa, Estados Unidos, teve um tempo que o Brasil tentou se meter nisso, tenta resolver o problema da expansão nuclear iraniana com acordos internacionais e, por outro, de vez em quando, os israelenses vão lá e soltam um míssil, soltam uma bomba, tudo mais. Mas vamos chamar quem realmente entende disso, né? Vamos lá. Professora Monique Sorachevsky, a primeira pergunta e mais importante, professora: questione qualquer uma das minhas premissas e, se eu tiver cometido algum erro aberrante, por favor, me corrija. Vou por aí então, Pedro. Antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Eu gosto muito do canal Meio e do nome, né, de ser o meio, da gente buscar, né, no meio dessa loucura polarizadora, né, algumas respostas que por vezes vai para um lado, por vezes vai para o outro. Eu concordo e discordo com a sua apresentação, Pedro. Por um lado, eu concordo no sentido de que quando a gente vê, né, a reação não só ao Irã quanto o eixo da resistência, há um planejamento mais antigo, né, detalhado por parte, né, não só do governo, mas você pode pensar um pouco do Estado de Israel. Há uma percepção de que o Irã e o eixo da resistência é uma ameaça desde 1979. Mas eu discordo quando você fala que é totalmente diferente. É óbvio que a gente está falando de Gaza, de um genocídio, de todas as atrocidades, mas eu acho que a questão que a gente tem que conectar é a figura do Benjamin Netanyahu. Ele tem um planejamento, ele tem uma estratégia para Gaza, que é: essa guerra não pode acabar de jeito nenhum. Essa guerra não pode acabar porque, se ela acabar, né, ele vai ter que prestar contas da faixa da vergonha, que foi o 7 de outubro, e é uma vergonha, né, 1.200 mortos, 259 sequestrados, enfim, quase que 2 dias para ter algum grau de resposta militar, né, enfim. Então, acabando a guerra em Gaza, ele tem que encarar isso, ele tem que encarar os processos, 4 processos, né, a princípio, que ele tem com a justiça, inclusive já há precedente, né, em Israel, de que um ex-primeiro-ministro possa ser preso. Então, assim, há um projeto dele nesse sentido que coaduna, inclusive, com esses radicais que o ajudam, sobretudo se você pensa os colonos, que têm uma visão ali de acabar, enfim, com Gaza mesmo, fazer as colônias, uma visão messiânica, né? Inclusive, essa atuação dele é respaldada pelo Hamas, que também tem uma visão de quanto pior, melhor, né? São mártires que eles falam, esses números que a gente tem absurdos, de cerca de 55 mil palestinos mortos, essas imagens que ninguém aguenta mais, né? Enfim, a falta de ajuda humanitária, isso tudo, para o Hamas também faz parte de um jogo. Então, sim, existe uma estratégia, por um lado, que é horrorosa, que tem a ver com a figura do Bibi Netanyahu e com aqueles que o apoiam. Mas, por outro lado, o que ele diz que é o objetivo, que é acabar com o Hamas, é impossível, né? É impossível acabar com o Hamas, tanto porque o Hamas está resistindo ainda hoje com todas essas atrocidades, e você também não vem sem uma ideia, e você gerou isso que você falou, né? O grau de violência, e que o mundo todo, né, ninguém aguenta mais, isso levou à guerra, quer dizer, a população civil foi a mais atingida, e cadê os reféns, né, Pedro? Temos ainda, a princípio, são 55 reféns. Então, assim, eu concordo e discordo no sentido de você pensar um planejamento mais detalhado, a longo prazo, que a gente viu tanto no caso do Hezbollah na Síria e agora no Irã, e quando você pensa Gaza, parece que é uma... Enfim, atrocidade sem fim. E o último ponto que eu ressaltaria também, Pedro, que a gente aqui está falando, né, uma imagem do mundo, o público israelense, quando ele pensa em Gaza, ele está muito amortecido, porque todo mundo conhece alguém
ou que foi morto, ou que foi sequestrado, ou que teve que lutar. Então, existe, inclusive agora, quando tem esses reféns que saem, eles começam a compartilhar as histórias que muitos foram escravizados, né, trabalharam para famílias. Existe uma percepção de quase que esse negócio de distinguir Gaza do Hamas é complicado. Então, tem uma apatia, talvez, né, da população israelense. Está crescendo, a gente está vendo agora pessoas indo para as ruas com fotografias das crianças mortas em Gaza, tem muitos movimentos, né, enfim, por soluções de 2 estados e que tem gritado, eu particularmente até no meu ativismo eu vou com eles, mas por outro lado, se a gente pensa os israelenses de uma maneira geral, eles não se colocam tanto contra essa tragédia em Gaza por isso, né? Porque, enfim, ou eles estão apáticos ou eles estão ali lutando, ainda estão vivendo um grande de 7 de outubro. Quando eles olham para o Irã, não. Ali é uma outra coisa e com isso o Bibi ganha até uma unidade que ele estava perdendo. Eu acho que esse ataque também não foi fortuito, né? A opinião pública contra ele estava lá embaixo e ele ganhou uns pontinhos aí. Agora, professora, desculpa, Flávia, vou eu ou você? Aí não sei. Primeiro deixa eu dar boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo para todos. Então, já que a palavra ficou comigo, eu vou tomá-la de vez. Manda porque ver. A minha pergunta é ainda neste gancho mesmo do timing, né? Eu imagino que parte desse teu raciocínio, professora, tem a ver com o fato de que 2 dias atrás o Benjamin Netanyahu enfrentou mais uma vez um voto de desconfiança no parlamento, enfim, saiu vencedor, mas é sempre apertado, é sempre um momento de muita tensão política. Flávia, e claro que... Deixa eu só sublinhar uma coisa aqui. Nesse voto, enfim, a discussão lá no Knesset era a questão de os ortodoxos servirem ou não no exército, porque existe uma pressão crescente para que sirvam, até porque tem muito israelense morrendo nessa guerra, né? E só essa turma radical não serve. Como assim? Não custa a gente sublinhar, de fato, Netanyahu ele sobreviveu com 61 votos. O Knesset tem 120 cadeiras. Se ele tivesse tido um voto a mais, um voto a menos, ele já não tinha maioria, ele tinha metade. Ele não tinha caído, tem um processo. Mas a partir dali, feriu, ele não tem mais base e começa o Knesset a se mover para convocar uma eleição. Quer dizer, a única coisa... A gente ia perguntar a mesma coisa, tá? A única coisa que eu queria sublinhar é esse ponto que, nessa votação da quarta-feira, Netanyahu teve a menor votação desde que ele assumiu como premier. 61 votos é uma margem de uma estreiteza absurda. Justamente eu ia relacionar essa votação com o fato de que, claro, para nos preparar aqui para essa entrevista, eu revisitei uma entrevista que eu fiz com o professor Abbas Milani, de Stanford, que é iraniano e dá aula em Stanford, por ocasião daqueles ataques de drones do Irã que completaram 1 ano. Então, assim, houve aquele ataque, todo mundo esperava uma reação, uma resposta mais imediata ali, que não veio, pelo menos não nessa dimensão que aconteceu agora. Aí teve essa votação e esse ataque veio. Então, eu queria que você nos ajudasse, professora, a localizar, a tentar responder por que agora? Por que agora? É possível a gente ter essa resposta para além do contexto político do próprio Benjamin Netanyahu? Teve a agência internacional, né, esqueci o nome, né, que monitora as questões... Que monitora as questões nucleares, já teria dito que o Irã não estaria cumprindo, né, com o combinado, e isso já teria alertado. O Trump estão tendo as rodadas de negociações, inclusive aconteceria agora em Oman, na 6ª rodada de negociações com os Estados Unidos, né, enfim. Então tem que ter, tem esse pano de fundo da questão do programa
nuclear iraniano e, segundo o Bibi, né, estava escutando agora uma das falas dele, a inteligência teria dito que, de fato, o Irã estava avançando e que meados de junho, né, enfim, esse período seria a janela de oportunidade, digamos, né, de Israel atacar, o que para os israelenses, e aí o Bibi ganha um apoio, né, para além daqueles e poucos que fecham com ele de maneira radical, de que há uma percepção de uma ameaça existencial iraniana, né? Então eu acho que por um lado o timing é esse, né, e ele, da mesma forma que ele colocou lá a questão dos drones no passado, né, ele estava perdendo, não só perdendo um pouco de apoio interno, como também a própria sociedade internacional, digamos, que admirava os feitos militares israelenses do 7 de outubro, né, ficou ali com aquela mancha, né, e aí vai entregando, né, enfim, ações militares bem coordenadas. Então, acho que são várias camadas, mas, por outro lado, é exatamente isso. O governo dele está por um triz, e isso que me impressiona no Benjamin Netanyahu. Há quase 2 anos de guerra, ele é um Highlander do mal, assim, no sentido de como ele consegue se organizar em termos, né, políticos enfim, e sempre sobreviver, porque vários momentos eu, assim, apostava que ele ia cair. Não tem como esse cara ter sobrevivido, né, ao 7 de outubro com todas essas questões, e por isso que eu falei, a estratégia dele a longo prazo é manter a guerra, quanto mais frontes, melhor, porque ele não tem que encarar isso. Então, por um lado, por isso que eu falei, né, Pedro, que tem que conectar o todo, né? Agora, outra coisa também que eu acho que tem que conectar o todo, que me deixa louca quando eu vejo CNN, internacional, o pessoal falando a guerra ficou regional agora. Não, a guerra sempre foi regional, né? Enfim, você tem o 7 de outubro faz parte de uma articulação regional, né, do Hamas, do Hezbollah, das milícias xiitas no Iraque, né, o que era o governo sírio antes da queda do Bashar, né, e o Irã de uma maneira geral. Então, por um lado, tem isso. Eu não sei se essa coisa de um ano do ataque está por trás, mas, Flávia, a percepção, eu não sou, apesar de ter sido professora da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, inclusive ter sido professora do Tenente-Coronel Cid, que estudava o Oriente Médio durante um tempo, eu não saco exatamente das questões militares, mas a percepção de que na segunda rodada de conflito mais direto com o Irã, Israel já teria enfraquecido as defesas antiaéreas iranianas, né? Então havia a percepção de que talvez nesse exato momento, para além deles estarem, a inteligência estar informando de que o Irã estaria avançando com o programa nuclear, seria talvez um momento que eles estivessem mais enfraquecidos para encarar esse ataque. E, pelo jeito, essa é o que está acontecendo. A gente está aqui, sei lá, mais de 12 horas dos ataques e, apesar de, eu não sei vocês, mas eu entrei na Press TV, né, todos os canais oficiais iranianos, eles estão falando, não, né, vai ter uma resposta, mas essa resposta não veio. Até porque, né, Pedro, esse ataque foi contra as cabeças, né? Não só o que seria. Aí a grande pergunta é o quanto atingiu o programa nuclear iraniano. Por isso que eu falei que não tem certeza agora, mas que enfim, atingiram alvos militares, atingiram, né, lideranças militares muito importantes e também cientistas. E essa seria talvez a resposta para a gente entender essa demora na resposta do Irã. E o outro item que é importante também, e que aí se vocês souberem me digam, né, é o governo americano, porque cada um diz uma coisa. Teve apoio do Trump ou não teve? Ou se Israel é um proxy estadunidense. Essa é uma coisa que eu não estou vendo discutir aqui e está sendo muito discutido dentro de Israel, que o Trump, com aquelas coisas dele de forçar a negociação, talvez tenha dado um sinal para os israelenses atacarem, para com isso forçar finalmente os iranianos avançarem com as negociações, porque isso é muito importante. A gente só olha para Israel, mas o Pedro já levantou essa bola. Quem se sente mais ameaçado é o Golfo, onde, né, a Arábia Saudita, os Emirados, a MBS, a MBZ, onde o Trump, inclusive, tem negócios, né? Então, foi o Trump, né? A gente viu que o Mark Rubio falou, olha, a gente não sabia se tiver alguma reação iraniana que não seja contra alvos americanos porque a gente não estava envolvido, o Hexet está vindo agora. Se alguém souber como é que funciona a tomada de decisão dos Estados Unidos, por favor, me diga. Não está claro, mas nesse panorama de incertezas, há uma possibilidade, eu não tiraria do radar, de que o Trump, né, teria dado o apoio para forçar as negociações.
E aí o Bibi teria se juntado com esse interesse dele mais amplo, né? Eu sempre falo isso, quem tem certeza absoluta de Oriente Médio está mal informado, né? A gente está aqui coletando informações para esse puzzle. Eu não tiraria do radar essa coisa do Trump, porque ele tem muito interesse no Golfo, ele teve lá a primeira viagem dele, fora o velório, né? Do Papa Francisco foi para o Golfo, né? Então, ele tem muito interesse no Golfo, mais até do que em Israel. E bem ou mal, professora, as conversas sobre os tratados de Abraão seguem. Existe uma conversa intensa entre Israel e Arábia Saudita, que foi evidentemente adiada por conta do 7 de outubro, mas que não foi congelada. E essa ofensiva contra o Irã é de todo o interesse dos sauditas, né? Então, aí tem uma outra coisa para complicar nessa questão. Estava tendo uma espécie de conferência em Paris, do Macron com a MBS, né? Enfim, porque de fato a gente tem uma janela de oportunidade. Professora, me permita só servir de tecla SAP aqui, quando a professora fala de MBS, ela está falando de Mohammed bin Salman, que é o príncipe que de fato manda na Arábia Saudita, porque o rei já passou dessa para melhor, embora ainda esteja vivo tecnicamente. Exatamente, perdão, né? Mohammed bin Salman, na MBS, que é o príncipe regente, mas é quem de fato manda na Arábia Saudita. Na prática, Pedro, quem circula pelo Oriente Médio sabe que os israelenses usam o espaço aéreo saudita, que tem tecnologia e parceria israelense lá naquele projeto NEOM, né? Que é o Neo Mustakbal, que é uma cidade meio dos Jetsons, né? Sauditas, né? E que na prática só aconteceram os 4 primeiros acordos de Abraão, né? Dos Emirados, do Bahrein, do Marrocos e do Sudão, porque houve um aval saudita. Então, na prática, ainda está no cardápio a normalização com a Arábia Saudita, mas o que eu acho que mudou do 7 de outubro para cá é que a demanda de que existe esse Estado palestino. E justamente parecia que haveria essa negociação com o Macron chamando para si, junto com a MBS, né, essa discussão. Hoje eu vi que ele já, o Daha, ele deixou em, como fala, postponed, postergou. Postergou, isso. É tanta língua que eu vou acessando, né? Mas enfim, que a princípio postergou. Mas o que eu estou querendo dizer é que a condição para a Arábia Saudita é o Estado palestino. E também a gente pode juntar aqui nas datas, né? O Bibi fazendo esse ataque justamente quando está tendo esse tipo de negociação, que isso poderia voltar a falar, ainda teve a flotilha, tem outras, né, pessoas da sociedade civil tentando entrar via Egito. Então, esse ataque ao Irã talvez atrase um pouco mais essas discussões sobre o Estado palestino, que se o Bibi sabe que se ele pensa nisso, ele perde a direita que o apoia. Né? Isso não tem negociação com os colonos quando você fala no Estado palestino. Então, tem que pensar o tempo todo política doméstica e externa, né? Claro. Deixa eu trazer uns dados aqui. Nosso chat está fervendo. O assunto, de fato, é um assunto que mobiliza muita gente. É claro, direita e esquerda se atacando, né? E as pessoas... Toma porrada de todos os lados, então também. Pois é. A senhora não está sozinha, professora. Então, eu queria trazer uns dados, porque eu acho que tem algumas pessoas criando uma ideia de uma sociedade israelense na cabeça, tanto na direita quanto na esquerda, que não existe. Uma pesquisa agora de fevereiro desse ano do Israel Democracy Institute. 73% dos israelenses são a favor de um cessar-fogo imediato para o retorno dos reféns. Isso inclui 61% dos eleitores do Likud, que é o partido do Netanyahu. Outros dados aqui. 72%, segundo essa mesma pesquisa do Israel Democracy Institute, 72,5% dos israelenses consideram que Benjamin Netanyahu deveria renunciar ao cargo de primeiro-ministro por conta de ter exposto Israel ao 7 de outubro. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que não é muito clara para as pessoas. Israel nasce por uma quantidade muito grande de razões, mas uma das razões principais que levam ao nascimento de Israel é que existia a sensação real, absolutamente amparada por história, de que judeus não se sentiam seguros em nenhum lugar do mundo e que a única maneira de você conseguir garantir sua segurança era você ter um país para os judeus, como povos costumam ter países. O movimento nacionalista judaico, que é o sionismo, nasce
com esse intuito, o que acontece no 7 de outubro, um ataque violento assim, nesse nível, nessa proporção à população civil israelense, é a primeira vez que isso acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, em essência, o que o governo Netanyahu faz é ser o primeiro governo israelense a romper com a promessa fundamental do nascimento de Israel, que é a proteção de judeus. Que é a proteção de judeus deste tipo de ataque, que são ataques cuja base inicial é racista, né? O Hamas é uma estrutura, é uma organização racista, é uma organização antissemita. O motivo pelo qual eu estou sublinhando é que tem uma turma da direita, tem uma turma da esquerda que não entende o que sionismo é. E tem uma turma da direita que acha que o Netanyahu é popularíssimo em Israel, que os israelenses estão adorando o que está acontecendo. Não é verdade. Não é verdade. Netanyahu é um governante que trai a razão pela qual Israel nasce. E ele é sustentado, é isso que a professora estava contando, por dois grupos extremistas que são distintos. Um grupo, e são grupos pequenos dentro de Israel. Um grupo é o dos ultra-religiosos, e outro grupo é esses ultra-religiosos que vivem essencialmente em função do Estado. Vivem de dinheiros do Estado e da garantia de que não precisarão servir ao Exército. E outro grupo, que é o grupo da turma dos assentamentos, que esses, pelo contrário, em geral, são os primeiros a servir no Exército e esses sim têm um processo de expansão nacionalista de uma grande Israel, de Eretz Israel, que é a coisa de tomar Cisjordânia, tomar Gaza para fazer uma grande Israel e que fazem aquele discurso, que é um discurso igualmente racista, como o do Hamas, de que a terra não é dos palestinos, que a terra dos palestinos é a Jordânia e tudo mais. Professora, desculpa, não queria interrompê-la, era só para trazer uns dados aqui para enriquecer a conversa que estão tendo em paralelo aqui com a gente. A gente, quando fala de Israel, tem sempre essa questão, né? Mas eu acho importante pontuar que a minha visão, né? E eu venho de uma escola, né? Da Brandeis University, que a gente chama de narrativas paralelas, né? Que é muito difícil falar sobre isso, mas é o certo e o certo, né? Enfim, você tem o nacionalismo judaico, é um nacionalismo entre outros tantos, que eu acho que pode ser comparado, inclusive, Pedro, com o nacionalismo grego. Eu queria escrever sobre isso. Grego, italiano e armênio, que são povos da antiguidade que deixaram de existir muito tempo e que na era dos nacionalismos se reinventam, porque existe, né, uma coisa como se fosse o nacionalismo judaico tivesse uma peculiaridade. A falta de conhecimento histórico, né, de história global, às vezes faz com que a gente tenha isso. E de fato, quer dizer, quando Israel nasce, aí sim, em 48, aquela janela, né, justamente porque tinha o genocídio, tinha o holocausto, tem essa sensibilidade. Quando Israel nasce, a ideia de que nunca mais aconteceria um holocausto, e o 7 de outubro, né, enfim, mexeu com as feridas mais profundas, né, que justamente o Bibi Netanyahu, que se vendeu como Mister Segurança, não entregou isso. Mas só para a gente voltar para o nosso tema, quando ele faz o ataque como fez agora, ele está tentando voltar essa imagem de Mister Segurança, e mais do que isso, eu estava vendo agora um desses analistas que puxa o saco dele, dizendo, olha só, na realidade tem estratégia. O Bibi encarou primeiro do pequeno para o maior. Ele encarou Gaza, o Hamas, ele encarou o Hezbollah, ele encarou o Irã, a Síria, perdão, né, que ainda está encarando lá, e agora o Irã. É como se, na realidade, tivesse uma estratégia e que agora seria o ápice, quando, na realidade, muitos falavam que, né, o Irã, desde o 7 de outubro, está por trás de tudo. Então, é complicado, né? Enfim. Pois é. Flávia? Não, eu ia falar de Irã, se você ainda... Eu ia perguntar justamente sobre o Irã, sobre o momento do Irã e sobre o que esse ataque representa em termos de dissolução dessa cúpula militar e de potenciais reações, né? Claro que militarmente a gente imagina que... não seria uma guerra de iguais, né? Mas, de qualquer forma, teria ali, imagino eu, o Irã teria algumas condições de, pelo menos, de dar algum trabalho, né? Eu queria te ouvir um pouco, entender um pouquinho que Irã é esse que está, neste momento, sendo atacado.
O Irã, desde que tem a Revolução, né, Islâmica de 1979, é bem interessante, né? Como o Pedro falou, uma civilização antiga, sofisticada, vai fazer um planejamento a longo prazo. E aí, quando a gente pensa os ayatolás, eles têm noção de que, ainda mais quando tiveram quase que 10 anos de guerra ali contra o Iraque imediatamente, eles vão criar essa estratégia do que seria esse eixo da resistência de atuar através de proxies, né? Sendo que o Hezbollah, sobretudo criado nos anos 80, vai ser o que eles chamavam de joia da coroa e vai criar o que os israelenses chamam de Tabata Esh, do anel de fogo, né? Então, assim, como ele não é tão potente economicamente, militarmente, com as sanções, vai criar o Hezbollah, vai usar muito, né, guerras assimétricas, estratégias de guerras assimétricas. Eu falei, as milícias xiitas no Iraque, que ganha o Iraque, né, a partir da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, essa associação com o governo do Bashar al-Assad. Então, assim, em grande medida, a estratégia a longo prazo foi justamente de não ter que encarar diretamente, porque sabedor exatamente dos seus limites militares, mas criou essas questões de alguns mísseis, dos drones, né, e isso foi usado quando a gente pensa nos 2 primeiros ataques contra Israel no ano passado. Eu lembro que quando quando tiveram os primeiros ataques, eu fiquei muito assustada, porque eu falava, né, agora o Irã vai mostrar a que veio, né? Muitos falam, eles ficaram restritos, porque se respondessem como um todo, isso virava uma guerra regional mais ampla, os Estados Unidos poderiam responder. Então, o que a gente tem agora, aparentemente, a minha interpretação aí, né, é de que, de fato, a capacidade militar talvez não seja tão maior do que a gente pensava, e de que há um temor, inclusive, do regime, inclusive essa parte da estratégia israelense, aparentemente também, de que o regime possa cair. Porque o conflito, de uma maneira geral, essa própria estratégia, ela não é muito popular com a população dentro do Irã. Então, a gente tem que ver para onde vai. Eu estava vendo agora, inclusive, que o Irã já teria avisado para a Rússia que não ia mandar mísseis e drones para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia. Então, a gente tem que acompanhar. Pode ser, que o Irã tenha mais capacidade do que a gente saiba. 2, a gente tem que avaliar o que foi de fato impactado. Os israelenses estão falando se o programa nuclear foi de fato atacado, porque os israelenses sabem que eles sozinhos não têm capacidade. Precisam do tal do B2 dos Estados Unidos, enfim, se os Estados Unidos vão entrar ou não. Então, o que a gente tem que acompanhar a partir de agora é o quanto isso, e aí a minha aposta, se foi uma coisa pontual para o Trump voltar para as negociações, que pode estar no radar, e por mais que a gente não goste muito, a gente não gosta do Trump, ele tem uma lógica, né, nas formas dele de ação, ou pode ser que os israelenses continuem atacando, enfim, e aí oficialmente o objetivo é acabar com esse programa nuclear israelense e oficialmente a queda do regime, né? Aí uma coisa que eu já conversei com o pessoal do Canal Meio, acho que foi com você, Flávia, foi com a Marilis, é que cai o regime, quem vem no lugar? Esse é o problema. Né? Enfim, já vimos na Primavera Árabe, o povo quer a queda do regime, no caso iraniano, se cai o regime dos ayatolás, vai vir o quem? O Parlev? Eu não sei. Então, olhemos aí para os cenários. Volta para a negociação, que a princípio está em hold, ou pode continuar uma guerra mais ampla, com o Irã bastante sem força, né? Que para Israel é bom, e talvez, Pedro, isso possa retomar aí os acordos de Abraão, porque como você já ressaltou também, né, ninguém fala muito claramente, mas, né, o Irã é um grande inimigo, ali, uma grande ameaça para os países do Golfo, sobretudo quando você pensa em Arábia Saudita e Emirados, né? Pois é. Agora, professora, o Irã não deixou de ter todo um sistema político, né? E o Irã tem... É diferente, de certa forma, de outras ditaduras da região, que você tem uma vasta classe média educada, né, bem educada, com nível superior, tudo mais, e consideravelmente laica quando a gente vai para Teherã. Todo mundo tem que fazer o papel de fingir ser profundamente religioso, mas é diferente, por exemplo, da Arábia Saudita. Eles não são, eles são uma classe média quase europeia. Os iranianos se parecem, estou falando de Teherã, é bom sempre separar, o Irã tem uma pegada um pouco argentina, né? Metade da população na capital, outra metade no interior, eles são muito diferentes. O interior parece o Afeganistão, mas quando você vai para a capital, lembra o Líbano dos anos 70, né? Lembra, sei lá... O ponto que eu estou fazendo aqui
os ayatollahs meio que conseguem fazer um equilíbrio permitindo a essa classe média, dentro de casa, dentro de espaços privados, ter uma vida de calça jeans, né? Você está discordando de mim, vai. Eu discordo. Vai lá. Então, essa é a grande questão, né? O regime, se ele está, por exemplo, agora com o ataque, tinham que eles chamam de agentes do Mossad dentro do território iraniano, que na realidade a gente não sabe quem são, mas podem ser curdos, podem ser outras minorias, né? O regime ele está muito craquelado, ele está sobrevivendo na força dura, né? Se você pega o livro lá da Nobel da Paz, lá, aquele Tortura Branca, né? Da Mohammadi, se você vê mesmo os filmes iranianos que ganham prêmios, Meu Bolo Favorito, que aliás, que cinema, que literatura, que coisa sofisticada, a gente consegue ver vislumbres, né, dessa classe média sofisticada e que está sendo, enfim, abafada pelo regime. Eles estão muito insatisfeitos. Eu nunca fui para o Irã, mas conversei agora com um amigo que teve recentemente. A percepção é de que há um descolamento, em grande medida, né, do povo com o regime. O regime está sobrevivendo com alguns grupos radicais e também na força. Em que medida essa decapitação ali de algumas forças pode, de fato, abrir uma janela? Eu acho que isso também está nos cálculos políticos de uma tentativa de queda do regime. Mas eu tenho muita humildade com o Irã, estudo mais Turquia, Israel e Marrocos, são os meus países. Eu não consigo ver quem seria essa força para ocupar esse espaço. Então, em grande medida, o que a gente vê é o regime sobrevivendo ali e as pessoas estão quase que apáticas, né? Mas o que eu ouvi que de ontem para hoje o pessoal em Teherã ficou desesperado, né? E aí também tem a questão que todos os ataques anteriores não teriam tido vítimas civis. A mídia iraniana está falando de 78 mortos e 200 feridos e que tem civis, mulheres e crianças entre eles, inclusive havendo a retaliação, pela primeira vez pode ser que não seja contra só alvos militares do lado israelense. Então, fiquemos em alerta, né? Pois é, então deixa eu insistir nesse ponto. A gente estava comentando, a Flávia citou o professor Abbas Milani, ele foi meu professor, isso tem mais de 15 anos, e ele é uma figura muito interessante. Ele foi assessor do presidente Barack Obama para questões relacionadas ao Irã. E é um cara que frequentemente é usado pelo Partido Democrata nos Estados Unidos como seu principal especialista de Irã. O Milani é um cientista político iraniano e que tem a felicidade daquelas coisas, né? Ele pegou cadeia no governo do Reza Pahlavi, e aí depois pegou cadeia no governo do Khomeini. Tipo, não tem como ganhar. Sai ditadura, entra ditadura. Ele teve de fugir do país e é um dos principais estudiosos do... E tem um comentário que ele fazia com muita frequência em sala de aula, que era, eu não lembro quantas vezes foram, mas o número de vezes que ele teve convicção de que o regime dos ayatollahs ia cair, não caiu. A última vez que eu lembro... Não, é pior do que o Bibi, porque eles estão durando bem mais. Mas o Bibi já passou o Ben Gurion, né? Ele está reconfigurando o país, né? O Bibi passou Ben Gurion, já está, 12, 13 anos no governo, mas... Khomeini e Khamenei estão aí desde 79. O impressionante é isso, né? Quando você vê uma onda, como foi a onda verde, quando tiraram a forceps a vitória do Mousavi naquela eleição, acho que foi 2009, que teve uma onda de protestos em Teherã, estava com toda a cara de que o regime ia cair, o regime não caiu. Passaram um rodo. Agora, mais recentemente, a coisa do protesto das mulheres por conta das prisões de gente por mostrar o cabelo, que era uma coisa para a qual havia uma certa tolerância em Teherã maior do que em outros lugares, inclusive do Oriente Médio. A resiliência desse regime é qualquer coisa de inacreditável, né? Não, exatamente isso, né? É um regime muito resiliente per se e também por falta, talvez, de alternativas de quem seriam, né, essas figuras a colocar. E isso volta àquele panorama que eu acho que a gente tem um presidente nos Estados Unidos que funciona com esferas de influência, com poder, né? Em que medida mais do que, né, não vai ter queda do regime, mas que o regime seja forçado a negociar
e acabar eventualmente com esse programa nuclear. Vamos ver, né? Enfim, eu não tiraria isso do panorama. Agora você está certo, né? A gente tem aí ou regime ou figuras políticas do porte do Bibi que aprenderam a jogar o jogo político, né, de uma maneira assustadora, não largam o osso, e isso gera mais instabilidade no Oriente Médio, né? Num mundo que já está instável, né? Eu sempre acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo agora nessa transição de hegemonia dos Estados Unidos e da China. A gente tem a guerra na Ucrânia, que tem que ser olhada com essa ótica, a guerra no Oriente Médio, que para mim sempre foi regional desde o 7 de outubro, posto que tinha não só o Hamas, mas os interesses iranianos ali, e o que vai acontecer em Taiwan também, né? Então, por um lado, está tudo ali persistindo, mas por outro, Pedro, a gente está vivendo desses momentos da história que no passado, né, países deixaram de existir, outros voltaram a existir. A gente tem, né, enfim, uma transição bastante assustadora, né, por um lado, porque não tem adulto no recinto. Né? Enfim, não tem ninguém que... Né, o Conselho de Segurança da ONU fala um negócio, né, Flávia? E aí? Ninguém segue. Para onde vai, né? Exatamente. E embora você tenha falado né, que não é especialista exatamente em tática militar, mas eu acho que justamente essa tensão e essa falta de adulto na sala nos faz pensar nos riscos que essa guerra implica. Quando a gente ouve falar, né, em guerra nuclear, em arma nuclear, em potência nuclear, em ogiva nuclear, é óbvio que não estamos falando de uma guerra nuclear mundial, nem nada disso, mas tem uma questão local ali, nuclear, importante, né? Então, tudo indica que esse ataque de Israel, do ponto de vista estritamente militar, tinha como um de seus objetivos minar a capacidade nuclear do Irã, mas não atingiu esses objetivos de cara. Então, inclusive porque a gente sabe pela imprensa, pelas notícias e pelos relatos que parte desse armamento, dessa potência nuclear do Irã é produzida, é conduzida de forma subterrânea, de difícil acesso, com ataques assim pontuais, né? Você vislumbra que Israel possa escalar, inclusive usar armamento tático nuclear para atingir esse objetivo? Do que a gente está tratando quando a gente fala de ataques nucleares entre esses atores? Não, eu não vejo, eu estava acompanhando a mídia israelense e diversas interpretações, né, diversos grupos políticos, eu não vejo isso sendo colocado, né, a percepção, o que os israelenses falam é que já fizeram isso em 1982 contra os Iraque, né, no Iraque, que era uma ameaça, depois em 2007 contra a Síria, que tinha também, né, enfim, armas ali que os ameaçavam, e que agora a gente pode entender isso, e que na realidade não foi um raio em céu azul, né, historicamente já tem alguns cientistas, né, nucleares iranianos que tinham sumido, enfim, mas era uma coisa pontual. Nunca Israel tinha feito esse ataque diretamente ao que seria a estrutura. E tem um filme, aquele Top Gun Maverick, vocês viram? Que seria isso, né? E não é por acaso, o desafio é esse, né? Por isso que estão falando desses B-2s aí, eu não entendo nada desses armamentos, mas que os Estados Unidos tinham levado para outro lugar, que estariam trazendo para cá. E aí a discussão também é o quanto Israel consegue fazer esse ataque sozinho. O debate que eu estou vendo muitas vezes é qual vai ser o papel dos Estados Unidos nisso tudo. Por isso que tem que ver quem está falando o quê e quem de fato tem a palavra, né? Porque, enfim, o que está parecendo é que provavelmente atingiu, mas que qual vai ser o tempo que o Irã vai conseguir recuperar e voltar, né, enfim, essa é uma ameaça. Então, em termos regionais, ali tem outros atores, né, por fora, como Turquia e Catar, mas eu acho que Irã e Israel é a grande luta, embora, como eu falei, o Golfo se sente muito ameaçado, até porque nos dois ataques iranianos prévios contra Israel, Israel se protegeu, porque tem o Iron Dome, tem o Hezbollah e tudo mais, mas também as potências, os Estados Unidos, ali no Chipre, né, que tem uma base britânica, a própria Jordânia, eles protegeram Israel. Eu estava conversando com outro especialista em Irã, que não sei se você conhece, o Pedro, que é o Trita Parsi, que é do Queen's Institute, ele é iraniano, ele estava falando que os iranianos ficaram, os sauditas e o Golfo ficou muito assustado ali com a falta de proteção que o Golfo tem.
né? Então, tem que prestar atenção nisso também, dessa percepção de ameaça, né? Segundo o New York Times, nesse momento, alguns dos drones que o Irã lançou essa madrugada contra Israel foram derrubados pelo governo jordaniano. Quer dizer, essa parceria ela continua de pé. O Iron Dome aparentemente pegou a maior parte das coisas, quer dizer, Israel de fato tem a melhor tecnologia militar da região, mas tem uma parceria lá. Professora, vamos deixando de lado. Perdão. Eu falo muito. Não, mas a gente está aqui para te ouvir mesmo. Deixando de lado o tipo de ser humano que Benjamin Netanyahu ele eliminou todo o comando do Hamas umas 3 vezes nos últimos 2 anos. Ele eliminou o comando do Hezbollah, todo o comando do Hezbollah, numa ação até particularmente elegante dessa explosão de teletrins, né? Eu acho que as pessoas nem sabem mais o que é um teletrim hoje em dia, mas alguns de nós ainda têm esse tipo de memória. E agora, esse ataque iraniano, o New York Times está começando... Como ele disse mais cedo, professor, como eu não leio hebraico, eu acompanho as coisas pela imprensa americana e pela imprensa inglesa mesmo. Mas o New York Times está começando a listar as pessoas que foram mortas. Já são 3 físicos nucleares, todos... O sujeito que controlava a agência de energia atômica do Irã, o sujeito que era o reitor da universidade, não sei das quantas. Você tem o assassinato do comandante em chefe das Forças Armadas iranianas, o assassinato do comandante da Guarda Revolucionária, que na verdade é até mais importante do que o comandante-chefe das Forças Armadas. Você tem o assassinato do número 2 da Guarda Revolucionária, do número 2 das Forças Armadas. Você tem o assassinato do ex-comandante da Marinha. Aparentemente, a gente está falando de um ataque que tem um grau cirúrgico também, né? Eles sabiam onde essas pessoas estavam, foram lá e mataram. O ponto que eu estou tentando trazer aqui nunca houve uma operação tão grande contra o Irã e contra os seus proxies, né? Como Hezbollah e Hamas. Isso é a primeira vez que a gente está vendo uma coisa assim. Tem algum tipo de efeito isso? Então, depende. Para o Hamas, não tem, na minha opinião. Enfim, tem que negociar com os palestinos, o Hamas faz parte do jogo. Então, esse negócio de parar a grama, né, que eles falam, matou um Sinuar, matou outro Sinuar, todo dia eu fico vendo na mídia israelense que matou, enfim. A solução para os palestinos, necessariamente tem que passar por uma solução política e, na minha avaliação, necessariamente tem que ter 2 estados. Quando você vai para o Hezbollah, é muito interessante. Porque a coisa dos teletrins, né? Enfim, e dos walkie-talkies, depois da morte do Nasrallah, hoje eu estava vendo o Ben Caspit, que é um jornalista israelense, falando: onde é que está o Hezbollah agora? O Hezbollah falou que não vai se meter nessa história. Porque o Hezbollah não, a princípio, né, todo esse envolvimento, investimento do Irã, né, na joia da coroa, no Hezbollah, foi enfraquecido e o Hezbollah agora o Líbano está se reconfigurando, né, e está restringindo o Hezbollah. Então, aparentemente funcionou no sentido de a fronteira norte, né, deixou de ser um problema, embora hoje, quando tiveram os ataques de drones, eles falaram: veio do norte, veio do Líbano, foram os palestinos? Ah, não, foram drones iranianos, né? Eu estava vendo agora, eles estão tentando entender, mas a princípio sim, funcionou para o Hezbollah, né? Para o Irã, o que me parece é que atrasa, né? Porque enfim, já matou o Soleimani, os Estados Unidos, enfim, tem atrasado, mas talvez até a própria estratégia. O substituto do Soleimani foi morto essa madrugada. O cara que substituiu. Então,
Eles estão aí uma prática muito comum de matar essas. Não, o que a gente estava vendo e a gente viu agora é que a demora na resposta tem a ver com isso. Mas isso não quer dizer que não tenham planos B, C e que o Irã não tenha uma capacidade de se reconfigurar, porque a gente está falando de uma estratégia a longuíssimo prazo pensado pelo regime dos ayatolás. Então, eu acho que cada caso você tem que ver. O Hamas todo dia mata um e está lá o Hamas sobrevivendo, né? Enfim, e tem que negociar. Né? O Hamas você não tem como destruir, na minha avaliação. E, na minha opinião, ali você tem que também lidar com Turquia e com Catar, que são os apoiadores. É outra história, né? O Hezbollah aparentemente funcionou porque você tem que entender agora o Hezbollah dentro do Líbano. E que aparentemente agora, nesse exato momento, eles não quiseram nem se meter com o que está acontecendo. E o Irã, a ver. Né? Enfim, de fato, essa resposta lenta provavelmente tem a ver com essa parada de grama aí dessas cabeças todas, né? Aí, mais uma vez, né, Pedro, uma coisa que a gente aprendeu aí estudando o Irã minimamente, a humildade é que o regime sempre se reinventa. Quem é que vem no lugar a gente não sabe, apesar dessa desconexão clara entre o regime e o povo iraniano. Agora, você mencionou, professor, alguns dos apoios, né, e dessas relações ali na região, mas a gente não consegue mais falar de nenhum conflito sem entender também Rússia e China, sem pelo menos procurar localizá-los, né? Tá, em que esfera que estão, que movimentos recentes têm sido feitos e tudo mais. Você pode me ajudar a entender Rússia e China neste momento com relação a Irã e Israel? Já tem alguma sinalização? Porque no ataque dos drones do ano passado, eles se mantiveram muito cautelosos e quase praticamente silentes, né? Tipo, o que a gente está vendo agora, assim, ou pelo menos tem a perspectiva de ver? Então, em relação à Rússia, logo no começo eu tive até uma conversa com o Coronel Paulo Filho, né, que é um dos maiores especialistas em geopolítica. Ele falava se é ruim para a Ucrânia, é bom para a Rússia, porque armamentos foram desviados da Ucrânia para Israel no primeiro momento e tal. E a Rússia é bem interessante, porque durante muito tempo, por exemplo, Israel ficou muito calado em relação à guerra na Ucrânia, embora o Zelensky seja judeu e tenham muitos, não só israelenses, como funcionários de empresas de high-tech israelenses na Ucrânia. Israel sempre foi muito cuidadoso em relação à Rússia por causa do papel que a Rússia tinha na Síria, né? Mas mesmo assim isso não adiantou, tanto que o Putin, por exemplo, ele podia ter feito para libertar reféns de dupla cidadania, né? Ele podia ter feito mais, mas não, né? Ele ficou ali, a visão dele de mundo multipolar, de achar outras esferas. No primeiro momento parece ter sido por aí, mas bem cauteloso. E a China também. Eu estive na China em 2019 e a palavra que eu só escutava lá era harmonia, né? Eu falei, gente, Oriente Médio não existe isso, né? Mas a gente vê a China se aproximando do Oriente Médio nos últimos tempos, o Porto de Guandar, essa negociação deles, que é no Paquistão, né, mas que chega ali no Golfo Arábico, né, que a princípio a narrativa deles é de negócio, né, eles têm atuado com todo mundo, eles conseguiram mediar a Arábia Saudita e o Irã. Então, assim, eu acho que no primeiro momento a China chegava ali com essa ideia de que vinha com a coisa dos negócios e tal, e que, enfim, teria ficado assustada no primeiro momento, no 7 de outubro, ficou calado. Depois, com a ação israelense, os chineses sempre admiraram muito os israelenses por causa da tecnologia. Com os drones não, os pagers, né? Israel voltou a ter uma boa imagem. Então, a China a gente tem que estar acompanhando para onde vai. O fato é que a região em conflito não é boa. A gente viu agora a China teve problema com a navegação no Mar Vermelho por causa dos Houthis, né? Por mais que eles tenham conseguido ali bypassar e não serem atacados, né? Tem impacto econômico, né? Então, assim, o que eu vejo... não acompanhei, até vi esse GTN, agora as mídias, mas eram mais reportando o que estava acontecendo, não vi um posicionamento da Rússia ou da China, mas vale acompanhar, né? Eu acho que no caso da Rússia já tinha ressaltado no sentido de que armamentos, o Irã se tornou um aliado importante, fornecedor de drones e alguns mísseis, então isso vai ser desviado e a guerra na Ucrânia, né, ainda continua, então o que vai por aí?
E a China vê, né? Vamos ver como é que fica o Conselho de Segurança, quais são as falas deles, né? Mas o fato é que o Oriente Médio é um vespeiro, né? Sobretudo para a China, que precisa de ter algum grau de calmaria internacional para o comércio, para os negócios, né? Sim. Mas é de se imaginar que, a partir do momento que o Trump se posicione, né? E ele se posicionou, claro que... O Trump, além das negociações práticas, ele é bastante falastrão, né? Então, nem sempre os posicionamentos dele, os tweets ou, enfim, as postagens dele lá no Truth Social se materializam depois. Mas ele fala em ultimato, ele fala a última chance e coisas assim. E a gente sabe que China e Rússia tendem a reagir ao que os Estados Unidos manifestam, né? Então, talvez este fato leve os russos e chineses a se manifestar. Eu acho que os três têm interesses no Golfo, né? Em algum grau de estabilidade e de que a coisa não escale. Talvez seja um dos poucos casos de que tenha aí uma confluência, né? Mas, mais uma vez, a ver, né? A coisa está tão dinâmica que talvez tenha alguma informação que circulou enquanto a gente está conversando aqui que me foge. Professora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Teoricamente, a legislação israelense prevê eleições para outubro do ano que vem. Ou seja, mais ou menos quando a gente estiver tendo eleições. O mundo vai precisar esperar até outubro do ano que vem para se livrar de Benjamin Netanyahu? E seria um caso muito interessante, porque é um dos poucos governos que todos os outros foram caindo, né? Acho que tem, sei lá, 30 anos que você não tem um que consegue ocupar os 4 anos, né? Mais uma vez, Pedro, eu já cansei de falar, agora ele vai cair, agora vai, né? Enfim, desde que ele assumiu o poder, né? As manifestações nas ruas, né? E, na realidade, eu acho muito importante, porque as pessoas têm... A questão palestina é muito grande, né? E tem esse ranço pessoal contra o Bibi, mas ele segue toda a cartilha da extrema-direita, né? Enfim, de como é que ele foi minando o judiciário, como, né, e mesmo com a guerra, mesmo com isso tudo. Então, a ver, né, a princípio tem eleições ano que vem, e vamos ver como é que ele pode se reinventar, porque isso é assustador, ou o quanto a democracia israelense vai ser resiliente mesmo. Mais uma vez, vou te responder judaicamente com perguntas, né? O que vai ser... A gente tem que acompanhar. Eu confesso que eu tenho muito medo dessa capacidade dele. É importante falar isso, né? Eu, enfim, não seria eleitora dele, acho que ele é muito danoso, né? Sobretudo para Israel, mas o cara é um gênio. Né? Ele é muito inteligente, ele estudou no MIT, tem 2 títulos do MIT, ele foi da Sayeret Matkal, né? Ele que criou todo o ecossistema de inovação, de startup, que é fascinante, né? E quase todo mundo da oposição já foi aliado dele em algum momento, né? Lapid, enfim. A grande questão é que ele foi esfaqueando todo mundo nas costas, que hoje, para sobreviver politicamente, só sobraram os ultra-ortodoxos, que nem sionistas de fato são, se você parar para pensar. Não são. E os colonos, né? E aí ele está sobrevivendo, entregando o que pode para essa galera. Então, assim, eu não duvido nada de que ele consiga, ou se reconstruir, aí talvez a ver para onde vai o Irã. Porque, como eu falei, a ameaça iraniana para os israelenses, de uma maneira geral, é uma ameaça existencial, diferente de Gaza. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava, aos poucos, e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração. Acabou, porra! Temos ódio à ditadura, ódio inútil.